Algo mais uma vez aqui com vocês numa live muito especial, novamente aqui com o nosso especialista jurídico, Dr. Miguel Mendes, para falarmos sobre aquilo que ele sabe mais, que é direitos autorais. Se eu não me engano, já é terceiro programa que a gente faz aqui falando sobre direitos autorais. O primeiro foi falando sobre o suposto plágio da Netflix com uma quadrinista brasileira. O segundo foi falando sobre se React é roubo, não é? Então tá aí no histórico do canal para vocês verem. E hoje a gente vai falar se arte de inteligências artificiais de IA é roubo, porque a gente aqui é muito. Somos muito interessados nesse tema, ainda mais por conta de que praticamente todas as empresas estão empurrando isso na nossa goela sem o nosso consentimento. Se você tiver o Windows, provavelmente você vai ver que no canto inferior direito da sua tela tem uma coisinha nova lá, um ícone chamado Copilot da, da Microsoft, que foi instalado sem o seu consentimento no seu computador. É um malware premium aí para você que gosta de ter malware no seu computador. E sem mais delongas, estamos aqui com ele, o homem que vai responder as nossas perguntas. Doutor Miguel Mendes responde. Como é que o senhor está nessa noite, senhor doutor? E aí, pessoal, boa noite a todo mundo. Seidal, eu tô bem essa noite, uma noite um pouco quente aqui no Rio de Janeiro, mas seguimos. Rio de Janeiro, né? Um dia que não estiver É, quente, aí a gente tem que se preocupar. Mas. É, cara, novamente aqui eu queria agradecer você por aceitar participar de mais um programa aqui, tarde da noite, de uma quinta-feira, pra gente falar sobre um assunto que. Assim, de novo, tá aí, né? Mas a gente sempre traz assuntos polêmicos aqui pra gente falar. Toda vez que eu te trago aqui é sempre sobre algum assunto polêmico. E novamente sobre. Agora, inteligência artificial. Que quando começou a aparecer isso na internet, assim, sendo propagado de uma forma mais. Assim, para as massas, não sei se todo mundo lembra, mas era aquelas IAs generativas que faziam umas coisas, uns conceitos abstratos com o que você pedia. Tipo. E não vinha nada muito fixo, muito distinguível. Que nem você colocava lá, Marx no Revolução Brasileira. Daí aparecia uma coisa vermelha, meio assim com uns vultos, umas sombras, algo que parecia uma pessoa em um cenário. E a era gente não realmente o sabia espectro do comunismo no Brasil, né? o espectro do comunismo do Brasil. E a gente não sabia o que era, né? A gente não tava entendendo como aquela tecnologia funcionava. Ela tinha aparecido, o pessoal tava brincando com ela e tal. Até que começou a ficar estranho. Até que começou a aparecer o Dale. Não sei nem como é que fala. É Dale? Dale 1, 2, 3 agora. É, eu acho que fala Dali, né? Dali, sério? Igual igual o Wall-E, no caso, e igual o artista, né? O Dali. Nem inacreditável. É pior do que eu poderia imaginar. Os meus pesadelos se tornando realidade. Tem as outras IAs generativas, assim, que não sei se vale a pena te citar aqui, mas todas elas praticamente fazem a mesma coisa, que é compilar um monte de dados da internet e supostamente criar algo novo com eles, o que na verdade é questionável, né? O que está sendo feito ali. Então, vamos começar, né? Novamente eu quero deixar aberto aqui o microfone, né, para o Dr. Miguel Mendes responde, para a gente poder ter as nossas respostas aqui e que vocês podem também perguntar durante a live aqui no canal. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, vocês podem fazer, que a gente vai fazer elas aqui, para tentar tirar todas as dúvidas relacionadas a esse assunto, na possibilidade das respostas do Dr. Miguel. Então, Dr. Miguel, de onde é que surgiu o seu interesse por inteligências artificiais? Porque você é especialista em direitos autorais, né? Na verdade, eu pesquiso mais nessa área entre os direitos autorais e os direitos digitais, né? Então, essa relação entre os dois. Então, quando surge toda essa questão das IAs e por como elas vão ser treinadas, o que que elas vão ter que usar para treinar e os resultados daquilo que elas foram treinadas, o resultado do output delas, né? Tudo isso acaba englobando esse meu interesse, né? Que porque acontece? Quando você tem o advento da internet, especialmente a internet de banda larga, uma conexão muito mais geral, o que hoje chamam de nuvem, né, de cloud, porque o uso de internet está sendo removido para colocar o cloud no lugar, porque no fim das contas são a mesma coisa, né?
O que que você tem? Você tem uma circulação de informação muito maior, de dados muito maior, e isso cria novos desafios para os direitos autorais, né? Alguns dos direitos que mais foram afetados pelo advento dessa tecnologia são exatamente os direitos autorais. E aí começa a surgir alguns conceitos de, pô, já que a gente precisa de coisas criadas pelos artistas para poder treinar as nossas IAs, seja as de texto, né, seja as de imagem, e agora tem até as de vídeo, né, cada vez mais novidade. Se a gente precisa de arte criada por pessoas para treinar isso, como a gente vai ter acesso a isso? Como era fácil ter acesso a isso, era fácil você criar um web crawler para ele ficar indo a todos os sites da internet, DeviantArt, que seja, e baixando as imagens para você usar, já tagueadas e tudo mais, porque, pô, eles vinham com tag, olha que beleza, tudo que você precisa para criar um dataset para treino. Você pegava aquilo, treinava e um abraço, né? Apesar da OpenAI ter sido a mais famosa com isso e tudo mais, eles não foram os primeiros, né? LLM não é um negócio que, pô, surgiu com eles e tal. A IA generativa de imagens também não é algo exatamente novo. O que acontece isso é muito comum no meio da IA e até da tecnologia em geral. Chega uma tecnologia nova, tem um breakthrough absurdo, aí passa 20 anos sem conseguir fazer mais nada, né? Aí tem outro breakthrough absurdo, que foi esse caso agora. Isso foi um breakthrough imenso, foi realmente algo muito importante, muito relevante para a tecnologia. Seja por aumento da quantidade de informação, seja por aumento da capacidade de processamento, né? Ou até pela forma que se pensam os LLMs e tudo mais. E aí você vai tendo esses ciclos de breakthrough e estagnação, até o ponto em que você. Meu gato quis participar um pouco. Até Sempre. o ponto em que, pô, em que você começa a ter conflitos, seja com a legislação, seja com a Conflitos sociedade em éticos, geral. né? Tipo, a gente parar pra Exatamente. pensar, porque pelo que eu lembro muito bem, essas IAs, ainda mais as de texto, de imagem e vídeo, elas eram treinadas com material que era tipo de domínio público, né? Então, Ainda hoje podem ser treinados. Assim, não é difícil você treinar o MIA, especialmente sendo uma empresa grande como essas são, usando material de domínio público. O problema esse material é insuficiente, de certa forma, sim. Para o que eles desejam é insuficiente, entendeu? Se o seu objetivo é criar um IA que pode, pô, repensar a arte de Rembrandt, por exemplo, que isso é um exemplo muito bom, porque teve um estudo que foi exatamente isso. Eles treinaram o IA com todas as pinturas do Rembrandt, que estão todas no domínio público, e criaram um Rembrandt novo. Ele foi vendido lá, a grana entrou, não sei o que, beleza. Isso acontece por quê? Porque é uma grande novidade. Sabe? Pô, uma grande novidade. O Miyake consegue criar um Rembrandt que parece verdadeiro, que, pô, chega ao ponto de fazer as pinceladas parecidas com a que o Rembrandt fazia e tudo mais, porque, pô, quando é arte a óleo, né, tem toda uma técnica de pincelada, de, pô, qual a direção que ela tem que tomar e não sei o quê, e cada artista tem a sua e tudo mais. Então, pô, isso foi uma grande coisa, né? Você treinou o IA com base no que um artista fazia lá no, pô, Rembrandt, o que? Século XVIII, século XVII, é muito antigo, né? E aí você consegue criar algo novo baseado naquele estilo dele que você poderia facilmente dizer que, pô, foi algo que ele criou. Só que aí é aquilo, beleza, você para por aí, né? Você tá limitado a usar as sim. coisas que foram criadas antes dos últimos, o quê? 70 anos, 100 anos, né? Só uma E curiosidade, você lembra mais ou menos quando que foi esse que eles alcançaram para poder fazer essa obra, para eles poderem vender? eu Foi em que... lembro, eu lembro vagamente que foi antes da pandemia, cara. Então acho Ah, que então deve ter sido faz ali 17, uns 18. Tem pô, um faz um certo tempo. tempinho já, hein? É Sim. realmente muita novidade, então ninguém sabia direito como é que era feito, como que era feito. Exato. Me passa muito uma vibe, porra, a galera que caiu no golpe do NFT, tá ligado? Tipo, Uhum. pessoal que foi lá pela novidade, ganhou dinheiro que conseguia ganhar ali na novidade, não tinha muito discurso, ninguém sabia como é que funcionava direito, não tinha muito discurso em cima. Só que o NFT, acho que o NFT foi mais rápido as pessoas perceberem que era uma puta de uma roubada.
E, de novo, como você falou, né? Pela novidade, a galera foi lá e investiu uma grana e comprou a primeira peça feita por uma inteligência artificial simulando o traço de um pintor famoso, né? Sim. Eu vi aqui, teve o caso Mas que eles usaram para reformar uma que foi destruída, né, do Rembrandt, que foi em 2021, essa já. Mas, assim, o que acontece com IA generativa, assim, você criar algo do zero a partir de um prompt, realmente é algo muito mais novo, muito mais atual e muito mais interessante, realmente. Assim, de um ponto de vista tecnológico, isso é super interessante. O problema é tudo que leva você até aí, né? Porque você usar coisas de domínio público, cara, ninguém se importa. É totalmente legal, é tudo seu, você pode fazer o que você quiser com aquilo ali. Só que quando você começa a usar coisas de pessoas que criaram de fato, né, de pessoas de verdade, inclusive, e não necessariamente pessoas famosas, digamos assim, né? Pessoas que são famosas localmente, por exemplo. Um dos casos, bem no advento disso tudo, né? Das IAs generativas e tal, foi, se não me engano, de uma artista chinesa que, no caso do NFT, na verdade, né? Que era uma artista chinesa que morreu e aí começaram a fazer NFT das coisas dela, né? eu lembro desse caso, eu esqueci o nome dela, mas assim, a arte dela é É, muito. É muito, tipo, o traço dela é muito reconhecível, assim. exatamente. E assim, na verdade, o objetivo das pessoas com as IAs hoje é fazer isso, né? Você pegar o traço de outras pessoas que realmente treinaram anos e anos para fazer aquilo e dizer, pô, fui eu que fiz, sabe? E assim, isso talvez não fosse um problema se a gente não vivesse num mundo que as pessoas fazem isso para se alimentar, né? É um trabalho, você é remunerado por isso de alguma forma, seja vendendo de alguma maneira, seja licenciando para que outros vendam. Então, e aí isso é um problema, inclusive, da nossa legislação de IA, né, que estão discutindo, tem 100 emendas já, ninguém vai ler tudo isso, ninguém que não seja pago, até alguns que são pagos também não vão ler, mas tudo bem. É, E assim, qual é a grande questão aí? Que isso é algo que o Ronaldo Lemos fala e ele cita o coordenador europeu, né, da legislação de IA de lá, que é o Gabriele Mazzini. Existem três grandes eixos que você vai trabalhar em relação a isso, que eles vão ser o eixo dos riscos, o eixo do emprego e o eixo da concorrência, né, competitividade e concorrência. Emprego, que ele fala emprego e preservação de habilidades de trabalho, e concorrência e essa outra coisa. Aí, o que acontece? A nossa legislação hoje, essa que foi proposta, sem contar as emendas, a discussão toda, ela funciona no eixo dos riscos. Ela avalia razoavelmente bem, ela foi muito inspirada, né, nesse modelo europeu que o Gabriele criou. Só que aí tem um outro problema que é o seguinte: o modelo europeu não está em vigência ainda. Ninguém sabe qual vai ser o efeito real dele. Entendeu? A gente, assim, você pode até se basear nele, mas se você só vai fazer um copia-cola, primeiro que são duas realidades diferentes, segundo que ninguém sabe como funcionou lá, imagina aqui, né? E aí os outros dois problemas que se apresentam, que são a questão da concorrência e competitividade e a questão do emprego e habilidades de trabalho, é algo que simplesmente é ignorado. E aí quando começam a surgir as emendas, que foi aquela do Laércio e essa agora do astronauta, Sim, a gente já entra no ponto aqui da. Vamos deixar claro que a gente já está entrando no ponto da exatamente, lei que foi proposta para regulamentação das IAs, pra cá. que a gente pensa assim, pô, o nome parece que vai ser algo bom para os artistas e para as pessoas que estão tendo seus dados usados sem seu consentimento na internet. Mas quando a gente vai ler o projeto de lei e as emendas, por exemplo, do nosso querido astronauta Marcos Pontes, vendedor de travesseiro viscoelástico, é literalmente tirando direitos. Porque parece que indo contra a LGPD, inclusive. Porque parece que eles têm que criar um mecanismo para poder permitir que essas empresas colham os dados dos usuários, não só dos artistas, mas de todo mundo, meu, seu, vão copiar o que você escreve nas redes sociais, suas fotos, vídeo e tudo mais, para treinar IA, sem o seu consentimento. Me parece que vai de contra a LGPD. Então eles tiveram que criar esse mecanismo para poder viabilizar para esse uso em específico. O uso para treinar a inteligência artificial sem dar nada em troca para o usuário, pelo menos.
Então, é aí que tá um grande problema, que é o seguinte, ele cita uma das inspirações para, no caso o astronauta, né, para aquela emenda dele é a legislação de Singapura. E aí tu vai ver a legislação de Singapura e ele realmente fez um Ctrl C, Ctrl V. Inclusive da parte de, tipo, pô, precisa ser adquirido legalmente de alguma forma. E beleza, essa parte de ser adquirido legalmente, você acaba afastando um pouco o LGPD, porque significa o seguinte: você precisa então colocar nos seus termos de uso, informar o seu usuário que você vai usar as coisas dele para treinar o IA. E aí, se ele der o consentimento, vida que segue. Também Tá aí não, uma não dá outra para coisa que eu segurar a mão de quero, todo mundo. que eu quero te perguntar. O quão isso é legalmente. Como é que é a palavra em português? Abiding, assim, tipo. O quão isso te prende legalmente? Porque, convenhamos, ninguém lê os termos de uso da plataforma e eles. É tipo, eles escondem um monte de informação lá. Então, o quão isso legalmente, assim, te prende, realmente. Ah, beleza. Você assinou lá o termos de uso de usuário do Instagram e tal, aceitou os termos. E lá, numa linha fina, bem pequenininha, escondida ali, como dizem, o diabo tá nos detalhes, né? Uhum. É, tava lá escrito que eles vão usar todos os seus dados para treinar uma IA. Só que você não sabe disso, porque você não leu as 50 páginas de termos de uso. Então, o quão isso legalmente no Brasil é válido? Então, com o advento da LGPD, razoavelmente válido. Mas tem um detalhe que é o seguinte: os termos de uso não Tem podem se misturar. inválido, no caso? Não, bem válido, na verdade. Tipo, Válido. só que Então, acontece, os ah, termos de uso, em tese, eles têm que ser separados da política de privacidade. E é nessa entendi. política de privacidade, aí você vai. Pô, eu quero saber o que vocês vão fazer com os meus dados, você não vai nem nos termos de uso, você vai na política de privacidade. Entendeu? E aí lá vai ter que ter lá, ó, estamos usando seus dados para treinar a nossa inteligência artificial. E aí, se você não estiver ok com isso, ou você não usa, ou você entra com um pedido pro DPO do lugar para falar, irmão, deleta meus dados, sabe? É, Mas isso tem que estar posto para o usuário numa política de privacidade. E a política de privacidade, sim, ninguém lê termos de uso. Política de privacidade eu recomendo que você leia. Porque ela não tem exatamente a natureza de um contrato, porque é a empresa te informando o que, que ela faz com os dados. Ela não está te contratando para fazer aquilo. Diferente dos termos de uso que você está contratando um serviço com ela e tal, tem tudo uma questão aí. Só que com a política de privacidade, a empresa está te informando como vai funcionar aquilo ali, para onde vão seus dados, como ela vai usar aquilo, se ela vai enviar para fora, quanto tempo ela fica com seus dados, seus direitos em relação a você pedir para remover os dados, tudo aquilo tem que estar numa política de segurança. E isso é uma informação que você pode ter. Bem fácil, inclusive. E aí isso eu recomendo que você leia. Os termos de uso ninguém vai ler, vai continuar sem ler, só que os termos de uso, por ser um contrato, tem algumas proteções a mais, por assim dizer, para o usuário, que em tese é a parte mais fraca, que, por exemplo, não podem ter cláusulas ali chamadas leoninas, né? Cláusulas que, pô, removem demais o direito do usuário, sabe? Limitam demais algum direito, por exemplo, arbitragem. Né? Esse é o exemplo mais clássico do direito do consumidor. Você não pode colocar uma cláusula de arbitragem em contrato de adesão, que é o caso de um termo de uso, que não é um contrato negociado. É um contrato que o cara vai te oferecer e falar, irmão, assina isso aqui. Dá um ok. Se tiver uma cláusula de arbitragem ali, ela não é válida. Você vai entrar com Consegue dar um processo. exemplo, assim, de uma cláusula de arbitragem pra gente poder Cláusula de pintar arbitragem um quadro aqui, que nem é uma uma IA? cláusula extremamente simples. Extremamente simples, que é uma cláusula que vai dizer o seguinte: olha, as partes desse contrato dizem que vão usar uma arbitragem em uma câmara arbitral tal, por exemplo, a Camarb, que é uma famosa aqui do Brasil, vão usar essa câmara arbitral para resolver qualquer problema relativo ao contrato. Isso é uma cláusula que é muito comum em contratos entre empresas. Extremamente comum. Extremamente comum. Inclusive empresas empresas de economia mista usam bastante. A Petrobras, porra, tem arbitragem em todo o contrato. E a arbitragem, de certa maneira, tem seus positivos em relação à celeridade e tudo mais. Só que, se você colocando uma cláusula de arbitragem num contrato consumerista, num contrato com um consumidor, pessoa física, você necessariamente está impondo a ele custos maiores para entrar com o processo. Você necessariamente está impondo a ele usar uma via que ele não necessariamente queria. Por quê? Aquilo dali é um contrato de adesão, ou seja, ele não negociou aquilo com você. Arbitragem, você faz com Uhum. consentimento. As duas partes têm que estar juntas falando, irmão, vamos resolver isso aqui numa arbitragem. Porque, pô, para grandes empresas isso é muito legal, porque você aponta um dos árbitros, a outra empresa aponta o outro árbitro, eles dois vão apontar um terceiro árbitro, são três, geralmente advogados, que
são especializados naquele setor, por isso que tem muito em petróleo, que aí geralmente são 3 advogados que são especializados em petróleo, que vão resolver aquela questão. Então, para grandes empresas, vale muito a pena. Para o usuário, faz o menor sentido. Só tem um motivo para você fazer uma cláusula de arbitragem para um contrato consumerista, que é para foder o consumidor, irmão. Não tem outra situação que você vai fazer isso. Que é o caso que a gente está vendo aqui, mais ou menos, né? Que caso tenha uma dessas cláusulas lá num termos de serviço, de uso e serviço, é meio que é para foder o usuário. Exatamente. E assim, eu não sei até que ponto, assim, mais ou menos, começaram a se preocupar com isso para poder. Porque usar os nossos dados, eles já usavam, por exemplo, para vender para empresas, assim, poderem vender ads pra gente. E usar os nossos dados também para manipular eleições e coisas assim que nem a gente conhece que o Facebook fez. É tudo aquele lance de Cambridge Analytica Sim. que todo mundo já conhece, né? Que deu um problemão aí pra Meta, Facebook na época. O problemão foi, não deu em nada no final das contas, mas enfim. É, mas, assim, eles teriam que mudar, né, esse contrato constantemente para poder você poder ter essas novas cláusulas dentro dele para eles poderem usar seus dados desta maneira, né? Sim. Ainda mais sabendo que eles vão usar esses dados para lucrar em cima do seu em cima de você, né? Sim. Então essa mudança É, constante de contrato. um problema, em geral, do direito é que ele chega atrasado. Ele geralmente vai chegar atrasado. Porque o que, que vai acontecer? A LGPD é um dos maiores exemplos disso, não só no Brasil, mas a GDPR na Europa. É, geralmente o direito vai resolver problemas que já aconteceram. Aí aconteceu, deu um problema gigantesco, e aí eles chegaram à seguinte conclusão: pô, a gente tem que evitar que isso aconteça de novo, né? E aí vem a regulamentação. Aí a gente vai regulamentar a coleta de dados, a gente vai regulamentar o uso de dados. Aí beleza. Aí a gente agora regulamentou isso. Aí surge o novo breakthrough, vem a IA, vem pô, IA generativa, vamos virar um polo tecnológico que não sei o quê. Legal. Como é que a gente vai regular isso? Como é que a gente resolve esse problema agora? Porque tem conflitos acontecendo. E o direito tem que resolver conflito. Se o direito não resolve conflito, o direito não existe. Não serve para nada. Entendeu? E aí, entrando nessa seara, né, de direitos autorais e tudo mais, em tese já existe uma solução para isso. Nos diga Que então, é Dr. Miguel Mendes, responde. que, assim, tem duas grandes soluções. Né? Eu até comento isso num texto que eu escrevi para a Associação Brasileira de Advogados. Cara, tem duas soluções para isso no momento, do ponto de vista de quem treina as IAs, que são: você usa o domínio público ou você licencia as imagens que você vai usar para treinar. Ah, São não, mas não vai. A segunda opção nunca vai acontecer, porque porque é dinheiro. pag- pagar pessoas para usar o trabalho delas? Aqui Exatamente. não. Aqui no E aí, capitalismo tardio. jamais, Não, não, nunca. jamais. Pô, a culpa é sua, você que postou a sua regra 34 do Donald Trump no Twitter, Quem cara. A culpa é mandou sua. querer usar redes sociais no século XXI? Exatamente. Mas meu trabalho depende que eu. Não importa. Quem mandou? Foi uma escolha sua. A gente não empurrou isso pra cima de você. Tá usando porque quer. Agora, por favor, me dê todo o seu trabalho que a gente vai usar ele de graça pra treinar uma IA pra fazer uma coisa similar e acabar com sua carreira. Tomar o seu trabalho. E aí a gente volta àqueles 3 pontos que o coordenador trouxe, que, pô, irmão, beleza, você viu os riscos. E o trabalho, e o emprego, e as habilidades de trabalho. Você está treinando o IA para tomar o trabalho dos outros usando o trabalho que eles já fazem. Isso não faz o menor sentido. Eu não sei se vocês escutaram, mas a galera começou a gritar aqui porque o Flamengo fez gol. Não, É cortou, pode ficar tranquilo. excelente. Então, beleza. Se você vai usar o trabalho da pessoa para tirar o trabalho da pessoa, a gente tem um problema. A gente tem um conflito, e um conflito grande. Porque a gente está falando de pessoas que vão perder a capacidade de se alimentar, pô. Agora ouviu fogos. Agora realmente não teve como. Exato, e isso me traz um ponto que eu queria discutir com você. Então, a gente poderia entrar, por exemplo, o Brasil, existem leis trabalhistas ainda nesse país, apesar dos pesares, né? Diferente de lugares como Estados Unidos. É, usando a lei do trabalho que temos hoje, junto com trazendo aí argumentos da LGPD e tudo mais, a gente pode impedir que essas empresas usem os dados
Porque eu sei que por causa da LGPD você pode fazer todo aquele caminho de pedir para que eles não usem os seus dados por exemplo, no Facebook e no Instagram, não sei no Twitter como vai ser, mas no Facebook e no Instagram você pode abrir lá uma demanda completamente obscura que eles esconderam ao máximo para você poder fazer isso. Mas você pode Uhum. fazer e eles não vão usar os seus dados com risco de serem processados por isso, né? Caso usem. É possível? Então, é possível. Porque acontece. Tá fudido. Tão fudido Elon Musk e Mark Zuckerberg. Vamos pegar vocês. Exatamente. Por pior que seja o que o Facebook fez, até porque eu acho, a meta no geral, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, Deus me livre. Em tese, aquilo ali que eles fizeram é suficiente, apesar de eu ser da opinião de que tem que ser opt-in. Eles têm que te falar, galerinha, queremos usar seus dados. Você clica aqui e, por favor, deixe. Se você clicar neste outro botão, não podemos mais. Entendeu? Apareceu uma telinha, tipo, atualização do Facebook, ó, a partir de hoje é, temos a opção de usar os seus dados, assim, das suas contas para treinar nossa IA. Por conta da lei brasileira, tal, 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 você tem a opção de aceitar ou não isso. Aparece lá. Exato. Só que eles não vão fazer isso Claro que não de vão bom fazer grado. isso, A lei porque tem que para eles é obrigar eles pior. a fazerem isso. Exato. Então eles fazem o mínimo que eles têm que fazer, que é colocar lá um Frequently Asked Questions, né, o FAQ, dizendo: olha, se você não quer que isso aconteça, clique aqui. E aí clica aqui, e aí preencha este formulário, que em 2 dias úteis a gente manda um e-mail. Tá bom? É válido. É uma forma de fazer isso, é uma forma legal de fazer isso. É inclusive melhor do que não fazer. Mas, né, tem todos esses empecilhos que tem em É, torno. uma coisa que eu gosto de falar, assim, é que eu trabalho com redes sociais, né? E se tem mais de um botão pra você clicar, ninguém clica. Exatamente. Tem que Mas estar na aí, sua pô, cara pra você tem a fazer. solução da Adobe, que é te dar um botão só, ou você fecha e não usa mais o meu programa que Ou, você ou, comprou. ou você usa, ou você abre aqui o meu Photoshop e clica aqui, aceita os novos termos e serviços, você querendo ou não. E aqui no meio tá, a gente vai usar todo o seu trabalho pra ter a nossa IA. Você querendo ou não, por um produto que você pagou. Que Exato. nem você. Cara, esse daí foi foda, foi inacreditável, assim. Porque eles estão testando o limite, né? Eles estão Não, testando isso aí foi totalmente. até onde eles conseguem fazer isso. Assim, a Adobe não foi a primeira a fazer isso. Do meu conhecimento, o primeiro a fazer algo do tipo, de tipo, cara, você subiu coisa que você entregou pra gente, inclusive que você já subiu antes, foi o DeviantArt, né? Só que o DeviantArt, apesar de ser razoavelmente grande, ainda é um nicho. E ele não é onde você cria suas coisas, é onde você posta as coisas que você já criou. A Adobe, ela dobrou a aposta. Pediu Ela falou: truco e não quer nem foda-se. saber. Não, total. Foda-se. Você aí que tá usando essa porra do meu software aqui, que já tem um monte de problema envolvendo a Adobe, né? Das empresas mais malignas aí que existem no Com planeta. certeza. Ah, não, agora a gente vai usar. Não, não importa. É nosso, é tudo nosso. Quem mandou Agora, comprar? não só nós vamos treinar no CA, como você vai treinar no CA pela gente, porque a gente vai pegar exatamente o que você faz. É aquilo que você falou. As pessoas estão pagando para trabalhar para uma empresa de software que tecnicamente elas compraram só o software para usar para Exato. trabalharem, né? Agora uma licença que, olha, é regiamente paga, né? Porque é a grana que você paga numa suíte do Adobe, assim. E assim, eles estão Inacreditável. comprando um barulho que, bem, a Adobe é uma empresa bastante rica, mas eu não sei até onde eles conseguem comprar esse barulho. Porque eles estão arrumando um problema com diversos setores criativos que têm algum dinheiro ainda. Né? Porque não é só o Eles não designer de são o quintal que usa Facebook. Adobe. Eles não são o Exato. Facebook, por exemplo. Não, e o Facebook ainda tem o argumento de falar: irmão, eu estou te oferecendo um serviço de graça. Isso aqui eu faço para lucrar. A Adobe não, a Adobe, você paga muito dinheiro pela Adobe, e agora eles estão dobrando a aposta falando que não, você não só vai pagar a gente, como a gente vai te espionar para aprender como você faz e você não precisar mais fazer, porque quem vai fazer é a gente e você é o amigo. Entendeu? Safou daí. Exatamente. Quem mandou E é comprar o pacote premium da Adobe e não exatamente. piratear? Daí, ó, se fode. E aí é por isso que o pessoal tá indo para assim, o pessoal que trabalha mais autônomo ou em empresas menores já está estudando migrar para outras coisas, né? Eu li hoje, inclusive, no Twitter, eu não lembro quem foi agora, mas eu acho que foi
Eu esqueci o nome do rapaz, acho que é Rafael alguma coisa. O cara que fez a, a capa nova do Neuromancer, né? Nova, Ah, já tem tá, um tempo. eu sei quem é. Eu sei É. quem é. Assim, ele comentou que, tipo, pô, eu não sei se foi ele que comentou, alguém respondendo a ele, que, pô, o Photoshop, na verdade, ele foi criado para você tratar fotos, né? Editar fotos, não é nem tratar, quem trata, na verdade, é o Lightroom, né? Tratar fotos, editar fotos. Beleza. E aí foram colocando coisa em cima, porque era um programa bom, que funcionava, e que foram colocando coisa em cima, e as pessoas começaram a usar para outras coisas, inclusive, por exemplo, para criar quadrinhos. Só que tem programas específicos para isso, como o Clip Studio, né? E aí, pessoas que criavam quadrinhos usando o Photoshop, porque faziam outras coisas no Photoshop também, começaram a migrar para esse Clip Studio, porque faz mais sentido para eles. Então, às vezes, a pessoa está usando o Photoshop que nem faz sentido para ela, tem outras coisas que pode usar e que são úteis, bem mais úteis. E aí, é aquele negócio, né? Tem que reaprender atalho, é um saco, eu sei. Já tive que usar o É, programa de só que também Autodesk cai naquele agora. problema, né? Tipo, nenhuma empresa é boazinha. Então, o Claro que que o não. Adobe tá fazendo hoje, por exemplo, a empresa do Clip Studio pode fazer amanhã. Caso Exato. não exista nenhum tipo de reação contra a Adobe, nada freie ela de fazer isso. Então, nada impede, Exatamente. por exemplo, o Clip Studio chegar, por exemplo, pro Elon Musk e falar: aí, a gente pode vender nossa base de dados aqui para você treinar a sua IA do Twitter. Topa? Quantos bilhões você me dá? Elon Musk fala, como você. E, e dá dinheiro pra eles. Exatamente. O jogo. Mas aí, Vou levar o Clip isso é uma Studio coisa pra Marte. interessante. Nesse caso, você tem uma decisão de negócio importante para tomar, que é a seguinte: eu quero vender isso para ele, correndo o risco de ter uma perda de usuários e aí também, junto disso, uma perda de dinheiro que vai continuar entrando. Porque, irmão, na hora que você vende a sua base de dados, você vendeu uma vez, amigo. Aquilo ali, na hora que você vendeu, deixou de ter valor. Porque o cara já tem tudo aquilo que você adquiriu naquele tempo. E isso é uma discussão que eu estava tendo com os amigos meus em relação à forma diferente que o New York Times e a Reuters trabalharam em relação a isso. Porque o New York Times, ele não vendeu a base de dados dele. A base de dados de artigos antigos e tudo mais. A Reuters vendeu. Só que conseguiram acesso a vários artigos do New York Times, tal. O New York Times tem atualmente um processo gigantesco do Times contra a OpenAI por causa disso, né? De usarem os textos deles e tudo mais. E assim, tem métodos para você provar que alguns textos estão ou deixam de estar no training set. É uma engenharia reversa meio chata de fazer, mas tem suas formas lá. E de certa forma a OpenAI meio que admitiu mesmo, e é isso aí. Eu tô esperando só para ver quanto dinheiro vão morrer nisso aí. Porque a questão é a seguinte: na hora que você vende essa base de dados que você tinha, que foi o que a Reuters fez, você deixou de ter qualquer direito sobre aquilo, cara. Você não deixou de ter qualquer direito sobre aquilo. Claro que você ainda tem controle daquilo, você cria coisas novas, tem novos direitos, etc. Só que aí você tem que pensar o seguinte: beleza, eu estou vendendo isso aqui para esse cara. Eu estou ganhando um valor X agora. Eu posso. Isso aqui pode me dar um problema lá na frente. Eu posso perder meu espaço lá na frente de alguma forma. Porque a Reuters, por exemplo, ela é uma central de notícias muito importante que muita gente vai tirar notícias de lá para repostar, né? Tem um serviço da Reuters que é exatamente esse, inclusive, né? De você repostar as notícias da Reuters, tal qual a AFP tem também, né? E aí você para pensar o seguinte: porra, eu tô dando para esse maluco um jeito dele treinar com os meus melhores jornalistas, com as minhas melhores matérias, uma IA que pode fazer isso por ele. Ele não Mas é vai o que mais tá precisar contratar meu acontecendo. serviço. Mas é o que tá acontecendo, assim, tipo, com a questão das IAs, na questão da arte, de leads e tudo mais, ela está substituindo setores criativos inteiros, assim. Exatamente. E pode não ser muito bom pra gente que trabalha com isso olhar e falar, pô, esse texto tá esquisito, essa imagem tá esquisita. Mas pra quem tem o dinheiro e que tá investindo nisso, tá ótimo. Tá bom o suficiente. E pro leitor médio também. Eles não vão ficar procurando erro de português ou se a imagem tem 6, 7 dedos, que nem é um problema que vai existir durante muito tempo, porque essas inteligências artificiais, elas, conforme elas são alimentadas e vão aprendendo, é, elas vão parando de ter esses problemas, assim, né? Então tá cada dia mais difícil de você identificar uma arte de inteligência artificial. As pessoas têm que ficar procurando fantasma nas imagens, até que vai chegar um ponto que não vai ter mais como. Então,
não é essa questão aqui. É uma questão que o que a gente está falando aqui, tudo isso, né? É que é uma tecnologia, uma ferramenta, entre aspas, né? Eu não sei, não sei se é uma ferramenta que veio para substituir trabalho de pessoas por um trabalho. Não diria nem que é uma máquina substituindo, né, no geral, mas assim, que tá tirando o trabalho delas. Tirando o trabalho delas, ou pior, né? Às vezes nem tirou o trabalho, mas tá reduzindo o salário delas. Tá precarizando ainda mais um trabalho que já é precarizado. Então, por isso que é importante ter essa conversa aqui hoje, pra gente entender mais ou menos essas questões por trás dessa tecnologia, os interesses, o que pode ser feito para se defender. Né? Inventaram aquele filtro Nightshade para jogar em cima das artes, para contaminar o banco de dados de IA. Né? E vamos ver até onde isso vai funcionar, né? Mas eu me pergunto assim, o que a gente pode fazer como classe assim para ajudar. Eu acho que a única saída, pelo menos viável no momento, não sei se você concorda comigo, primeiro é decapitar os bilhões. Mentira. É a gente pressionar o governo para criar uma regulamentação de IAs que sirva os artistas, os trabalhadores e não as grandes empresas. Então eu acho que é mais fácil um porco voado que a gente fazer isso, porque afinal de contas eles estão lá para agradar empresário, mas a gente teve uma movimentação muito boa dos artistas que se uniram. É, tem lá a União Democrática dos Artistas Digitais, que finalmente a galera tá se unindo para reivindicar seus direitos, né? Então tem alguns artistas bem famosinhos ali que se unificaram ali naquela pauta para poder cobrar os políticos para mudar, né? Essa legislação que estão tentando aprovar, em que entrou essas emendas do astronauta vendedor de travesseiro viscoelástico, que é, a emenda é essa aqui. Vou botar aqui na tela, ó, pra gente voltar para essa parte, inclusive que eles colocaram lá, então acho que é legal a gente dar uma lida aqui. A emenda número ao PL 2338 de 2023. Esse emenda do projeto de seguinte redação: suprimir os artigos 59, 60, 61, 62 e 63. Que são os artigos que são aqueles que defendiam os direitos dos autores, praticamente, né? Ó, se faz necessário por diversas razões. Em primeiro lugar, a regulamentação dos direitos autorais em relação à IA é um tema complexo e em constante evolução, demandando um debate mais aprofundado e específico. Então foda-se, não vai ter debate, a gente vai simplesmente suprimir os direitos dos artistas e passar a boiada. A inclusão de tais dispositivos nesse projeto de lei, que trata de regulamentação da IA como um todo, pode gerar inseguranças jurídicas e prejudicar o desenvolvimento tecnológico do país. Ó, em segundo lugar, países desenvolvidos como, que nem você falou, Singapura e Japão, que são referências em inovação e tecnologia, adotam um caminho diferente do que o proposto pela PL. Em Singapura, a lei de direitos autorais inclui uma exceção para mineração de dados que permite o uso de obras protegidas para análise computacional, incluindo o desenvolvimento de IA, sem a necessidade de autorização prévia dos titulares de direitos. No Japão, a lei de direitos autorais foi ajustada para permitir a mineração de dados com fins de pesquisa, inclusive para o desenvolvimento de IA, sem a necessidade de obter consentimento prévio dos detentores de direitos. Assim, eu gosto que eles gostam de pegar sempre os piores exemplos de todos desses lugares, assim, pra gente seguir. Nunca são os melhores exemplos. E daí esse projeto ele suprime o artigo são os artigos que são os que protegiam os direitos autorais dos artistas, né? E agora é a vez do meu gato aparecer. Então, assim, é, a gente vê que tá tendo, tá rolando uma tentativa de empurrar de volta essa PL para que ela seja refeita, né? Ter uma conversa com as pessoas que estão sendo mais impactadas por ela, né? Mas, assim, o que a gente pode fazer, sabe? Cara, infelizmente o que dá pra fazer é o que já tá sendo feito, se organizar, né, pô, juntar, enviar, ficar reclamando com quem você elegeu e até quem você não elegeu, mas você tem que entrar em contato com
quem tá lá, especialmente os coletivos, né, em grupos realmente, porque o que acontece? Vão acontecer reuniões em relação a isso, né? Vão ter que acontecer. Não vai ser publicado do dia para a noite. Tá sendo realmente discutido. E a gente tem que tentar que seja o melhor possível, né? Porque se depender dessa galera, cara, vai ser o pior possível, especialmente para os artistas, né? Para quem trabalha com arte digital e tudo mais, vai ficar bastante complicado. Porque acontece, mesmo um detalhe muito importante dessa legislação de Singapura que o astronauta resolveu citar, são dois detalhes, inclusive um deles foi colocado na legislação, que é assim, é sem consentimento prévio se isso foi adquirido de maneira legal, tá? E existe discussão se, pô, você baixar em massa as imagens que estavam disponibilizadas para um fim que não o que foi licenciado é legal. A não ser que você esteja querendo dizer que, pô, a legislação está dando uma licença ampla e restrita de tudo que os artistas criaram para poder ser usado em IA. O que significa dizer, na verdade, que está criando uma nova exceção aos direitos autorais, né? E tem um outro detalhe que é o seguinte: mesmo em Singapura ele coloca na legislação umas ilustrações, por assim dizer, né, para exemplificar o que ele quer dizer com aquilo. O exemplo que Singapura usa é reconhecimento de imagens. Singapura tomou a decisão de não colocar ali, por exemplo, para geração de imagens. Entendeu? Mas claro que isso é exemplificativo. Pode ser que ocorra discussão sobre isso ainda. Mas, de maneira geral, acho que não tinha nem que passar essa emenda do amigo aí, porque, pelo amor de Deus. Com certeza, né? Devia ter ficado do espaço plantando feijão. Pô, com certeza. Podia nem voltar, mas. Assim, você quer ver pararem com esse papo de IA generativa do dia pra noite? É mágico. É Eu só já falar sei que até o que tudo você que é vai falar. criado. Pô, é só falar que tudo que é criado por IA é domínio público. Acabou, cara. No dia Perfeito. seguinte, cara, no dia seguinte vai fechar a Midjourney, dali vai sumir, ninguém mais vai se preocupar com isso. Porque a verdade é que o objetivo ali é ganhar dinheiro fácil, entendeu? É tirar a gente do mercado de trabalho. É Exato. tentar baratear ao máximo um trabalho que já é, de certa forma, precarizado, sendo um trabalho extremamente especializado. Porra, eu sou incapaz de desenhar uma figurinha de palito, cara. Galera que faz esses negócios aí é impressionante, cara. Sabe? Sim. E aí eu li alguém falando, né, uma piada que fizeram bem no começo de tudo isso, que era tipo, cara, claramente são os nerds da sala que não conseguiam desenhar e aí ficavam com inveja dos artistas e agora estão voltando pra se vingar, né? Porque, porra, não é possível, cara. Sabe um Tem negócio uma desse? anedota que contaram também que eu achei muito interessante, que todos esses artistas de IA que dizem que estão fazendo as artes dele, entre aspas, né? É o equivalente de você ir no McDonald's, pedir um Big Mac, levar o Big Mac para casa, tirar ele da embalagem, colocar na mesa e falar: olha só esse Big Mac que eu acabei de fazer sozinho, usando o McDonald's como uma ferramenta, Exatamente, é sabe? nesse nível o negócio. Eles estão fazendo isso, sabe? Então. E é sempre a mesma galera, né? É a galera do NFT, é a galera que tava lá comprando terreno no metaverso. Cada ano que aparece, tipo, uma parada nova, assim. Só que o problema desse é que as empresas estão em massa tentando enfiar na nossa garganta essa parada de inteligência artificial, né? Como eu falei. O Google tá inutilizável, não dá mais pra usar o Google Não dá. pra nada. A Microsoft, como eu falei, enfiou o Copilot aqui sem meu consentimento, que é uma ferramenta de inteligência artificial também. Qualquer lugar que você vai tem lá um negócio de inteligência artificial. A percepção do público é extremamente negativa para essas paradas, porque diferente do que eu consigo ver assim na cabeça dos empresários, dos executivos, de que não, na verdade isso aqui é muito bom, é uma ferramenta que vai libertar, não sei o que, vai libertar para eles, né? Que eles acham que vão ganhar muito dinheiro com isso. Mas a maior a percepção do público é que isso é só lixo digital se acumulando nas beiradas da internet. Então, em vez de a gente passar e conhecer um artista, mostrar todo o processo criativo dele, mostrar a arte dele, a gente encontra
lixo digital. Essas artes de IA horrorosas espalhadas por tudo quanto é canto e se proliferando, né? Então, na verdade, tá. O que pra mim eu vejo assim como uma parada de extremamente baixo valor e a utilização desse tipo de recurso como mostrar como o seu próprio produto também não tem valor. Já que você não tem valor para investir nele para fazer algo criativo, interessante, embalar ele. Não é toda essa parada do marketing, o marketing não é sobre isso. A gente vai tentar te vender uma parada numa embalagem bonita, fazer querer comprar aquilo. Quando eu vejo alguma coisa de alto, tem o sentimento oposto. Eu me sinto repulso e falo, cara, não, não vou, não vou. Não vou comprar esse produto, consumir é, esse conteúdo, ver esse. Tipo, o cara criou o vídeo lá cheio de ar. Eu não vou ver, desculpa. É, para mim, não, tipo, se não teve interesse seu de ter esforço para criar aquilo, por que eu tenho que ter interesse em ver uma coisa que nem você tá interessado em fazer? Então eu não vou acompanhar, sabe? Então pra mim, e os jovens parece que não estão nem aí pra IA. Quem tá gostando dessa porra mesmo aí é essa galera que você falou, sabe? Os nerdola, tech enthusiast que estavam até semana passada falando que a foto de macaco, não sei o que, vale 5 milhões e agora não vale mais nada. Então, Não, eles exatamente. estão caindo em outro golpe, né? Então, assim, é dessa forma que eu vejo. Mas, falando assim, juridicamente, voltando para a questão jurídica, né? O que, vamos dizer, eu sou um artista. Falo, pô, eu botei as minhas artes ali, eu não sabia que a empresa tava fazendo isso com ela, tá pegando meu conteúdo sem eu saber, né? Agora eu sei que eu posso lá usar a lei de proteção de dados para falar que para mandar um e-mail lá pro security dele, sei lá, e falar que ele não quero que meus dados sejam usados para IA generativa, para qualquer termo de IA. Vocês não têm o meu consentimento para isso. Mas caso isso aconteça, né, o que eu posso fazer? Né? Com quem que eu falo? Tipo, com o Dr. Miguel Mendes? Pra gente abrir um processo? Cara, então, o primeiro passo tem sempre que ser entrar em contato com o DPO, né? Que o Data Protection Officer, ele é a pessoa dentro da empresa que tem que cuidar dos dados, entender se houve um vazamento, para onde eles vão, qual é o caminho que eles tomam. E é a partir dele, a maior parte das empresas acaba, tipo, que tratam dados acabam tendo uma forma de você fazer isso de maneira automática, né? De apagar os dados de maneira automática. Mas, de qualquer jeito, se você precisa entrar em contato com alguém, é com o DPO para falar, olha, eu quero que meus dados sejam apagados, né? Parem de ser usados, parem de ser tratados de qualquer forma, porque eu não quero que sejam usados para treinar dessa forma, né? E eles têm um prazo para tirar aquilo dali de dentro do dataset deles, sumir com aquilo e você seguir sua vida, né? Se isso não funcionar, aí tem que ser uma reclamação com a NPD, que eles vão ter 15 dias, se não me engano, para responder, né? E dizer, para aí sim eles dizerem, não, pô, fiz tudo de forma legal, eu não preciso deletar os dados deles, mas preciso, na verdade, né? E aí, se aí não funcionar, porque aí tem o problema de, pô, você tem que resolver por via administrativa, né? Se isso não funcionar, aí sim você tem que entrar com processo. Realmente vai ter que procurar um advogado, de preferência especializado em proteção de dados, para entrar com processo falando para a empresa deletar e pedindo danos morais também, porque, né? Ninguém é de ferro. Porque realmente, se você teve que entrar em contato com o GPO, teve que entrar em contato com a NPD, e os malucos resolveram não resolver e ainda estão usando seus dados para fazer as coisas que você não quer, tem toda uma questão aí de danos morais também. Às vezes até materiais. E caso essa PL passe, por exemplo, você não vai mais poder fazer isso, né? Se passar da forma que o nosso amigo plantador de feijões quer, realmente vai ser complicadíssimo, porque assim, isso é uma, assim, a posição que ele toma ali é uma posição extremamente pró-empresa, né? Porque assim, ele nem faz uma limitação, por exemplo, a estudos acadêmicos, que é uma limitação que existe, por exemplo, para direitos autorais dentro de um ponto de vista da lei de direitos autorais, né? Você pode usar coisas que têm direitos autorais, têm proteção de direitos autorais, desde que citado corretamente, para fazer divulgação científica, para usar num artigo que você está escrevendo, esse tipo de coisa, né? Isso é previsto, porque você não está fazendo uma cópia
completa da parada e tudo mais. E isso, inclusive, é uma discussão do fair learning, né? Que é uma defesa de uma posição, falando muito por alto aqui, baseada no fair use, que é o seguinte, cara, você pode conseguir acesso a qualquer tipo de artigo científico, porque o que você está procurando ali é informação, e informação não é protegida, entendeu? Por direito de copyright e tudo mais. Só que isso é extremamente válido para artigos científicos, para artigos de informação. Isso não necessariamente é válido para o caso de imagens. Porque o que você está procurando ali não é informação. Você não vai olhar para um quadrinho e falar, não, pô, tô procurando a informação que tem aqui. Não, amigo. Tá procurando o estilo que tem ali, a arte que foi usada, a forma que aquilo dali foi criado. Né? E aí sim, também a história que aquilo dali conta, o que aquilo dali causa em você. Né? Porque, pô, quando a gente está falando de ciência é uma coisa, mas quando a gente está falando da experiência da arte, é uma parada completamente diferente. E aí também, apesar dos dois serem mais ou menos regulados da mesma forma, o objetivo que você tem com os dois, o resultado que você tem com os dois é completamente diferente. E aí começa a perder qualquer sentido você falar, tipo, ah, não, pô, você pode usar a arte para identificar a imagem, para criar IA. E aí você está falando necessariamente que, pô, o trabalho que a pessoa teve para criar aquilo não tem mais nenhum valor. Entendeu? E isso é problemático pra caramba, porque você necessariamente, e aí volta a questão do fair learning, que é o seguinte, pô, você está necessariamente criando algo com o objetivo declarado de remover a pessoa daquele mercado. Então não é justo, não é fair, entendeu? Uma das partes relevantes disso do fair use é exatamente essa, é uma reserva de mercado, é o quanto aquilo afeta o mercado. Você pode afetar o mercado no fair use, e ainda ser fair use. Mas se você está afetando o mercado de forma a tirar completamente aquela pessoa do mercado, com o objetivo expresso disso, eu, pessoalmente, começo a ter uma certa dificuldade de acreditar que aquilo dali é um uso justo. E especialmente aquilo dali é aprendizado justo, né? O fair learning. Porque se você está criando, por exemplo, um IA, o ChatGPT, por exemplo, ou até o Copilot da Microsoft, com o objetivo declarado de ser um assistente pessoal, beleza, a discussão é outra. Porque aí você não está afetando um mercado de arte, por exemplo. Está afetando Sim. nenhum mercado científico. Você está afetando, no máximo, o mercado de secretários. Entendeu? Ou até de redatores, talvez, porque às vezes realmente se tem uma pessoa na empresa que escreve bem, ela vai parar de ser usada para ser usado o ChatGPT. Mas isso também entra naquela confusão que eu falei do que é IA, né? Que a gente tá falando aqui. Que eu acho que é intencional Exatamente. essa confusão Com existir, certeza. sabe? Com toda certeza. E não é de hoje, né? Circulou recentemente um vídeo de um debate da década de 70, tipo, de um dos fundadores de todo esse pensamento falando, cara, a gente criou o termo inteligência artificial para ganhar dinheiro. Era pra galera continuar botando dinheiro no nosso centro de pesquisa, entendeu? E realmente é isso. Uma buzzword, assim, né? É uma palavra para você realmente conseguir pôr funding, né? Os fundos para você fazer as coisas, para você vender produto. Não é um termo técnico, por assim dizer, mas acabou, né, é, criando uma imagem na cabeça das pessoas que acaba funcionando para quando a gente tem uma conversa. É, tem um amigo meu que gosta de dizer que na verdade é tudo matemática, né? É só regressão matemática e tal, não tem absolutamente nada de super tecnológico nisso, realmente, assim, a maior parte da questão é tanto de predição de token, né, de Next Word Prediction, das LLMs, Large Language Models, tudo mais, é o poder de processamento, né? A grande sacada é o poder de processamento, né? O vasto dataset para você aprender e o poder de processamento. E aí por isso que o Grady Booth, por exemplo, ele chama de papagaio estocástico, né? Porque é tudo estocástica, é tudo estatística, no final das contas. E é isso, né? E não cria nada praticamente, né? Ela só compila dados e dá variáveis. Eu acho muito difícil dizer que o IA cria alguma coisa, né? Ela é necessariamente derivativa, né? Mesmo que a gente admita que ela cria, ela é necessariamente derivativa. Ela não cria algo novo, ela cria algo derivado.
Sempre. Ah, eu tenho certeza que vai aparecer alguém falando: ah, mas o artista, ele também copia de outros artistas. E ninguém tá falando que o artista tá roubando. O que você responderia pra essa pessoa, Miguel? Pô, cara, que 3 miligramas de risperidona de manhã e de noite ajuda muito a parar com essa esquizofrenia. Porque a verdade é, cara, pô, o artista quando ele tá aprendendo, de fato ele copia muito, ele faz tracing e aí coisas afins. Mas ele não faz um tracing e fala que criou aquilo. Alguns E falam, geralmente, infelizmente. Tem não, uns que. mas esse é meu ponto. Quando eles falam, a galera cai em cima, entendeu? E esses aí estão usando IA, provavelmente, também agora. Ah, essas Esses do aí, campeonato estão, tenho com certeza. certeza. Ah, cara, e assim, teve uma postagem, quem foi? Eu acho que foi Marte, né, que postou. Falando, pô, quando teve aquela treta da menina que acha que é Van Gogh, né? Falando em Nossa, risperidona, tem incrível uma aí. aquele vídeo maravilhoso dela com a boina passando, Não, cara, aquilo ali pintando é inacreditável. o print dela como se fosse dela, Cara, coisa de pra falar maluco. que ela que fez. Botou uma boina, eu não sei se é Van Gogh ou se é o técnico do Vasco, né? Ex-técnico essa altura do campeonato. Não, cara, é Mas, muito bom. Eu vou ver se eu acho cara, aqui não, quando você aquilo é vai falando. inacreditável. E aí o que acontece? Marte falou, pô, a gente tem que lembrar. Caralho. Ok, minha tela apagou aqui, eu fiquei preocupado por um momento, mas nada desligou. Mas falou, pô, eu tenho certeza que Van Gogh, Da Vinci, Companhia Limitada iam usar IA. E, cara, eles provavelmente experimentariam, assim, especialmente Da Vinci, que gostava de experimentar várias paradas. Mas eles experimentariam com aquilo que eles criaram, entendeu? Eles pegam, treinam a IA com aquilo que eles criaram e vão criar coisas novas pensando em cima daquilo. Isso é uma forma extremamente válida de usar, se você quiser. Você treina uma IA sua, com sua arte, e fala, pô, o que será que vai sair daqui? Entendeu? Isso é um experimento extremamente válido. É uma forma de experimentar as coisas. Agora, você pegar um dataset gigantesco lá de IA generativa, e, pô, mandar um prompt, pô, eu sou o puta engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt, cara, esse termo me dá vontade de chegar na prática de Copacabana e seguir em frente, assim, entrar no mar e ir direto. Engenheiro de prompt, né? Pô, escrevi um prompt maravilhoso aí, criou uma imagem doida aqui. Cara, o que que tu fez? Na moral, o que que você fez? Você escreveu um parágrafo, uma porrada de termo lá, de porra, traço, traço, AR, não sei o quê, Pô, e ele aí, sabe muito de SEO, né? Sabe pegar a é, palavra-chave como ninguém pra jogar ali em cima. exatamente. Tipo, pô, photorealistic, porra, prize-winning photo. Cara, meu irmão, pelo amor de Deus, o que que você fez? O que que você, de fato, fez? E como é que você sabe que aquilo dali é bom? Realmente. Se você, pô, não estudou, não correu atrás, pô, você nunca segurou uma câmera, tu escreveu Prize Winning Photo, você não sabe o que você tá fazendo. Entendeu? Não sabe o que tá fazendo. Você no máximo viu uma foto do Sebastião Salgado, irmão. Sabe? Infelizmente eu não achei o vídeo da menina, mas eu queria muito ter encontrado ele. Pô, aquele vídeo é muito louco, cara. Aquele vídeo é realmente outra parada. Mas É um bagulho sabe, impressionante. eu acho que a curiosidade de você usar a parada e ver mais ou menos como ela funciona e tal, é, é uma coisa e outra é você começar a usar isso efetivamente, sabe? Tipo, substituindo todo o parado do processo criativo, a técnica por trás, a arte de se expressar, né? Eu vejo que numa sociedade profundamente capitalista como a nossa, sendo bem esquerdinha aqui agora, a gente está trocando o que era para ser um processo criativo de aprendizado, observação da natureza, expressar os nossos sentimentos, o que tem dentro de nós, por um produto comercial altamente consumível, em que é como se eu fosse pedir um. Usando novamente aqui o exemplo do hambúrguer, do McDonald's, eu vou pedir um fast food e ele vai me entregar aqui. Não, não vai ser. Eu não fiz o hambúrguer, de novo. Exato. É uma parada, não é autogastronomia nem nada assim, é só um negócio pra você consumir e acabou. Empatou sua vontade ali já era. Você não vai ficar pensando no Big Mac depois. Você não vai ficar falando, que Big Mac incrível, mudou minha vida. A gente sabe também que muito da arte que a gente conhece hoje, como a gente usa de exemplo, ela é tudo comissionada. Tipo, então Sim. dificilmente veio de um profundo sentimento do artista querer produzir alguma coisa. Mas mesmo assim, ele colocou muito daquilo de dentro dele naquela obra, né? Exatamente.
É Não, ele com diferente, certeza colocou sabe? toda a experiência que ele teve pra criar aquilo, né? Ele foi Todo um contratado por uma comissão aprendizado. porque ele tem experiência fazendo aquilo. É porque o estilo que ele criou com os anos que ele aprendeu tornou aquilo dali palatável pra alguém que Porque ele é chegou e quis pagar. artista e ele é um trabalhador. E as pessoas têm que. A gente tem que Exato. começar a lembrar isso para as pessoas. Tipo, ele é um artista, mas ele é um trabalhador. Ele trabalha com arte. Ele não deixa de ser trabalhador porque ele tá pintando um quadro. Ele tem toda uma técnica, ele tem todo um processo ali de aprendizado para chegar naquele nível que ele tá ali para poder executar o trabalho dele. Então, quando a gente Exato. tá falando dessa questão de IA aqui, não é também só pela questão de, mas não é arte de verdade. É, é a questão do trabalho, sabe? A gente tá usando uma parada que nem para substituir essas pessoas, né? Então, a gente não pode perder esses arcabouços, essas seguranças jurídicas, né? Para proteger essas pessoas, porque hoje são eles, amanhã é o seu trabalho também que está indo embora. Todos eles estão em risco. Qualquer trabalho que envolva escrita, imagem e tudo mais está em risco por conta dessas IA generativas. Às vezes você pode até não perder seu trabalho, mas você vai ter o seu salário reduzido pra cacete. Sim. Pode ter certeza disso. Uma área que tipo, era pra ter 10 pessoas trabalhando, vai ter uma ou duas no máximo. Que vai estar super atarefada pra fazer aquilo. Ela não vai estar de boa, ela vai trabalhar por 10, né? Não, Então a gente exatamente. está acabando com cargos de trabalho simplesmente para empresas que já ganham montanhas de dinheiro ganharem mais dinheiro, tendo que cortar um setor deles assim que eles estão parece muito tranquilos em querer cortar, né? Todo setor que é o que faz eles venderem, que é o setor criativo. Então, Exatamente. e é uma questão de tempo, sabe? Então, acho que uma coisa que a gente pode ter certeza é que se não houver essa regulamentação de uma forma séria, a gente corre o risco de aprofundar ainda mais essas perdas de cargos e uberização do trabalho. Porque para quem achava que não ia chegar a sua vez ali de estar andando de moto na rua com uma caixa nas costas para entregar comida, tá chegando a sua vez. Aos pouquinhos, um a um, tá chegando, tá? Então, é o equivalente, né, digamos assim. Exatamente. Mas a gente pode dizer aqui, então, Miguel, a pergunta que eu quero fazer para você, que estou esperando o momento certo para fazer desde o começo do programa, né? Arte de IA é roubo? Com certeza. A única dúvida é quando acontece o roubo. Se é quando o maluco faz o prompt e fala que foi ele que criou, ou se é quando pegaram para fazer o dataset de treinamento. Para mim, é roubo. Então, o doutor advogado especialista em direitos autorais Miguel Mendes responde, está nos informando aqui que é roubo. É roubo. E é tão roubo que eles estão tentando roubar, estavam tentando roubar por debaixo do nariz de todo mundo, sem a gente saber. Foram pegos e agora estão correndo para tentar apagar os incêndios que eles mesmos criaram, sabe? Então, assim, é roubo, é roubo. Usem LGPD, é, pressionem os políticos, os senadores que estão aí tentando enfiar essa legislação altamente a favor das empresas, como o Miguel falou, para poder fuder ainda mais os trabalhadores. Porque sem a regulamentação é terra sem lei, é faroeste. Né? E adivinha quem é que tá com a arma na mão? Não somos nós. São os donos da cidadezinha que a gente tá vivendo, que é o Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, lugares que esses artistas pequenos usam para divulgar seus trabalhos, para poderem ser, olha só, para poderem serem contratados, para fazerem trabalhos para essas empresas, né? Inclusive. E que não vão estar mais. Eu até ia fazer uma outra pergunta, né? Porque tudo isso tá rondando assim, só uma coisa vem pra minha cabeça, sabe? Disney. Eu tô assim, Disney, Disney, Disney. Como que é os caras que estão lutando há décadas pra não perderem os direitos autorais dos personagens deles, que estão entrando em domínio público? Como que esses caras não estão fazendo nada a respeito de IA? E acho que a resposta é muito simples, porque eles querem que isso aconteça, né? Porque Não, vai ser barato.
Com a mesma certeza que eu tenho de que a cabeça do Walt Disney ainda está na Disneylândia, eu tenho absoluta certeza que a Disney vai treinar a própria IA para diminuir o uso de pessoas reais na criação das animações deles, seja 2D, seja 3D. Quer dizer, não que a Disney faça muita coisa 2D atualmente, né? Mas eu Não. tenho bastante certeza de que o objetivo final da Disney é criar o Mia própria, tá? Assim, o Mia proprietária mesmo, para que eles possam facilitar muito o próprio trabalho de criar esses filmes. Eu não tenho, cara, a menor dúvida. Agora, se alguém aparecer e fazer, usando o Mia dessas novas aí, começar a ganhar dinheiro vendendo um livro, por exemplo, usando imagens no estilo Disney, cara, eu não tenho a menor dúvida que em 2 dias vai aparecer uma carta na mesa dele em qualquer lugar do mundo, falando, irmão, melhor você parar. Assim, eu não tenho a menor Uhum. dúvida. Vai bater um rato na porta dele assim, sabe? Acho melhor você parar com isso, amiguinho. Exatamente. Ele mesmo. Vamos Eu te não tenho a menor dúvida. processar. Porque assim, cara, é porque a Disney, a preocupação dela principal não é nem necessariamente com os direitos autorais, é muito mais com a imagem da marca, né? Então, assim, quando eles verem que pode ter qualquer risco para a imagem da marca com a IA, né, com a forma que as pessoas usam IA e etc., cara, eu tenho bastante certeza de que eles vão atrás. E eu acho, inclusive, que eles são uma das pessoas, assim, uma das empresas, né, uma das pessoas jurídicas que mais, que está assistindo mais de perto esse processo do New York Times com a OpenAI. Porque, apesar deles tratar de texto, e dos textos, no caso, do New York Times, eu imagino que a Disney esteja esperando um resultado disso para poder falar: opa, então se usaram os meus filmes e os meus personagens para treinar o Mia, Pois é. Porque eu tá tenho pra jogo, certeza. né? Porque, que nem a gente Exatamente. falou, ah, não tem direito autoral, então eu vou usar todas as propriedades intelectuais que existem no mundo, da Disney, da Fox, da Universal, da Nintendo, seja lá o que for, a gente vai treinar a IA e eu quero um personagem de desenho animado no estilo Disney. É isso. Eu quero Mickey Mouse, sei lá, fazendo asfixia autoerótica. Eu quero agora, na minha mesa. Exatamente. E Eu eu tenho quero certeza, pô, quero o Mario transando com o Bowser. Daí, tipo, vai aparecer, cara. Tipo, é inevitável. Já existe. Eles vão usar, não, inclusive, a exatamente. arte da galera que já faz isso pra recriar essas Pra imagens. treinar, Então, exatamente. pra treinar IA. Então, assim, tipo. Por isso que eu me pergunto, até que ponto isso vai? Porque a curto prazo, na cabeça do executivo, parece muito, muito vantajoso, né? Você treinar uma inteligência artificial para fazer todo o trabalho que um grupo de animadores fazem para você, que custa dinheiro, mas agora a gente vai só ter que usar a energia de um pequeno país para poder gerar um frame de animação numa inteligência artificial, que esse é outro ponto também, que é a pegada ecológica da inteligência artificial, que é gigantesca. Usa energia e água pra cacete. Ah, Exatamente. mas uma inteligência artificial não se junta em sindicatos. Uma inteligência artificial não tem direito trabalhista, não vou ter que pagar para ela quando ela estiver doente, não tem licença maternidade. Isso não tem de qualquer forma lá, mas enfim. Não tem direitos, né? Exatamente. Então precisa me Acaba tornando preocupar. muito mais barato, né? Assim, provavelmente é muito mais barato manter o MIA funcionando do que botar as pessoas para trabalharem. E, e é claro que esse é o objetivo final deles, né? Assim, apesar de. Às vezes parece que eles esquecem que precisa de alguém para comprar o produto que eles vão lançar, né? Mas eles não E se isso é um preocupam. problema do Mas, capitalismo, cara. Tipo, a exatamente. gente vai atomizando os salários de todo mundo. Daí a economia vai caindo, todo mundo vai se fudendo. Daí uma hora eles se perguntam: ué, por que, que ninguém tá comprando? Por que, que ninguém tá viajando? Por que, que ninguém tá. Porra, como? Exatamente. Todo o meu dinheiro está indo para minha alimentação. Por que será que eu não estou fazendo qualquer outra coisa? Né? Você trabalha para ter subsistência, assim, é o mínimo do mínimo. Assim, de fato, é claro que é muito mais barato. O pensamento do executivo é sempre a linhazinha do Excel, né? Tipo, cara, pô, Exato. mandei todo mundo embora. Tem um MIA escrevendo,
que eu treinei com o trabalho dos meus roteiristas, e tem o MIA de sala de roteiro, e tem o MIA que, pô, faz as imagens. Pô, tem o MIA de sala de roteiro, o MIA de imagem de conceito e o MIA para fazer o filme. Porra, é o sonho molhado de qualquer executivo. Qualquer executivo. Perfeito. Ele vai apertar um Perfeito. botão, vai parir um filme ali pra ele, entendeu? E assim, na Mas verdade, quem vai querer ver esse filme, né? eu definitivamente acho que não. Mas aí a gente tem a seguinte questão, que é a seguinte, pô, Não como faz greve chegamos também, aqui, né? né? Pô, como chegamos aqui, sabe? Como pensaram, tipo, porque geralmente, né, via de regra, você pensa numa tecnologia para resolver um problema. Que problema isso resolve? Que problema isso resolve? Não resolve problema nenhum. Ah, resolve. Que nem eu já falei, todos os problemas que resolve, inteligência artificial resolve. Poxa, Pessoas, né? Pessoas ganhando as dinheiro. pessoas, resolve as pessoas que trabalham, o problema das pessoas que trabalham e demandam salário. A gente está resolvendo esse problema. E o problema de, tipo, eles vão. Eu só preciso digitar uma linha de texto aqui que ela vai fazer o que eu quiser. Não vai reclamar. Se eu quiser de madrugada, ela vai e faz de madrugada pra mim, né? E é isso. Resolveu esse problema. O problema que ela resolve é o problema humano. Ela remove o A, fator humano da equação. a IA resolve com o problema do emprego, acabando com todos os empregados. E assim, Exatamente. É seu tipo objetivo o final é Sérgio esse. Moro falando que vai acabar com o crime. Exatamente. A gente proíbe o crime e o crime acaba. Exato, assim. Proíbe Então, o assim, trabalho, acabou o desemprego. a gente. Eu acho que a emenda do astronauta não passa, no final das contas. Eu acho que vai ter um mínimo de proteção no texto final da lei. Ou a lei não vai tratar de nada disso, vai falar só dos riscos. O que é ruim, mas é melhor do que a alternativa espacial. Né? Se a gente for tratar só de riscos, é uma legislação de regulamentação capenga, mas que pelo menos existe. E aí a gente vai acabar tendo que abrir frente de discussão para os outros dois problemas gritantes que existem, já com os riscos mapeados. Eu acho que essa é a pior maneira de fazer, mas é melhor do que fazer uma legislação que vai remover os direitos da parte que já é a mais fraca nessa história. Né? Eu, eu acho que a legislação de Singapura, dessa forma que foi posta, não é das melhores. É obviamente voltada para as empresas e não me surpreende que seja, porque as pessoas esquecem que Singapura não é um país, é um porto. Né? Singapura existe apenas para passar navio e por isso ganha muito dinheiro, mas na verdade, por exemplo, para você fazer qualquer coisa em Singapura, você depende de uma licença do governo. Tá? Assim, é o capitalismo de estado máximo, assim. Você E estado todo terreno de máximo para Singapura, isso. Né? exatamente. Todo terreno em Singapura é do governo. Você não é dono de terreno nenhum. Você quer construir um prédio, beleza, se eu deixar. E aí você quer morar ali, se eu deixar. Entendeu? Então a discussão é. O buraco em Singapura é muito mais embaixo, assim, né? Sabe o que eu vejo mais? Eu vi mais que foi os únicos exemplos que eles conseguiram pegar para poder justificar esse negócio, sabe? Sem se aprofundarem muito, porque eles provavelmente pensaram que quem ia votar nesse projeto não ia ler, não tá nem aí pro que é Certamente não. isso. E daí se deram de Mas, cara com a assim, mobilização nas redes e viram que, opa, com certeza. então tá dando É, problema aqui. é engraçado pensar que esse projeto, na verdade, é de autoria do Pacheco, né? E assim, me parece que, de certa forma, era uma grande cartada dele, assim, sabe? Ele pensou que era uma puta cartada dele. Pô, vou lançar uma regulamentação de IA aqui, vou, pô, nadar de braçada, as empresas vão me adorar, isso aqui vai ser importante pra Pô, ele caceta. pegou a palavra-chave, um assunto que tá quente no momento, e fez o bagulho de qualquer jeito, sabe? Tipo, achando que quem vai ser afetado por isso não ia fazer barulho, né? Não ia fazer E, barulho, exatamente. tipo, deu Só que fez, sorte ainda. né? Ele deu sorte ainda, porque podia ter dado muito mais barulho. Ainda vai dar. Tipo, o pessoal Podia. tá se organizando, estão buscando apoio Exatamente. com outros setores, assim, para poderem sair só da bolha dos artistas, porque isso não afeta só a galera que faz arte Não, digital,
afeta quem tira foto, afeta quem posta fotos pessoais, quem a gente falou já. Qualquer bobagem que você escreve lá é perfeito pra IA. Sim. Ela vai. Isso, inclusive, esta emenda, ela não afeta só os artistas, ela afeta exatamente as pessoas que você botou. Tipo, cara, se você posta uma foto de uma criança numa rede social, o que já não é muito inteligente, mas beleza, acontece, as pessoas fazem isso. Direto. Você, direto. Você postou essa foto agora, segundo o nosso amigo espacial, ele vai poder pegar aquilo dali e botar pra treinar o IA, entendeu? E, pô, existem proteções muito importantes em relação a imagens de crianças, assim. Vocês não acham que é não é extremamente perigoso ter uma IA generativa de imagens que faz pornografia, inclusive, você tem prompts de pornografia, que tem um vasto banco de imagens de crianças, Né? Mas não, pô, tipo, tem não- guardrails, importantíssimos guardrails que eles criaram para evitar as ah, coisas com que certeza nunca deve foram funcionar. quebrados. Não, gente, Jamais não. foram quebrados. Não tem Não. como fugir desses guardrails. Sabe, eu confio. Se tem uma coisa que eu acredito é nas empresas, sabe? Eu sempre acredito que elas conseguem proteger os dados da população, né? E que nada de ruim vai acontecer com esses grandes conglomerados, com um grande amontoado de dados de milhões e milhões de pessoas. Acho que a gente tá seguro. Acho que a gente tá se preocupando à toa, sabe? Super, super. E é exatamente isso, cara. A gente Estou fica. sendo extremamente irônico, gente. Tem que deixar Pô, isso pelo bem amor de Deus. claro, porque tem gente que não entende Não pesca, sarcasmo, não não acontece. pega. Mas assim, pô, tem. Só essa emenda, cara, são 101 emendas atualmente. Contando já as que foram retiradas e tal, mas beleza. Se a gente for pensar que só essa já cria tantos problemas em relação ao LGPD, em relação a, aos direitos dos autores e tudo mais, é uma discussão que vai ter que ir muito longe. Inclusive, essa lei, ela na verdade foi apresentada ano passado, né? Ela demorou para começar a realmente pegar tração. Ela teve algumas audiências públicas, mas agora realmente que ela pegou tração, porque o pastor falou, cara, vamos votar isso aqui. E aí o pessoal começou a apresentar emenda, o pessoal começou a falar, veio o italiano falar com o pessoal. E assim, eu vou te falar uma coisa. Mesmo no meio do direito digital, essa legislação não está sendo bem vista da forma como está. Acredita-se que ainda precisa de muita discussão para sair uma coisa daí. Talvez nem esse ano, entende? Então, realmente, assim, tem que brigar para isso não acontecer, mas tem que entender também que vai ser uma maratona, não vai ser 100 metros rasos. O negócio ainda vai durar um pouco, saca? E é tentar colocar as pessoas que importam para falar em audiência pública, realmente. Tipo, pô, colocar as pessoas que se importam com direitos autorais, que são autores, né, que são artistas digitais, que são advogados importantes de direitos digitais, para falar lá com os senadores em audiência pública para conseguir tentar direcionar esse projeto. Porque se for deixado de ser direcionado por lobby de empresa, a gente está ferrado pra caramba. Não é pouco, não. Eu acho que até lá, sim, uma opinião pessoal minha, ainda mais por conta do meu posicionamento político, eu acho que não devemos usar nada relacionado a IA, ainda mais IA generativa, para não normalizar o uso e não incentivar outras pessoas a usarem, porque o que essas pessoas mais querem, e quando eu digo pessoas, eu digo esses demônios dos executivos, é que esse tipo de coisa seja normalizada, para eles poderem passar com tranquilidade esse tipo de lei e poderem usar os seus dados da forma que eles bem entenderem. Então, não usa IA generativa para fazer. Ah, porque, mas eu uso só para me divertir. Você pode se divertir fazendo outras coisas, sabe? Eu acho que não é tão difícil você se divertir com outras coisas. Porque você, além de estar gastando uma puta de uma energia desnecessária para gerar uma imagem tosca, você ainda tá, tipo, normalizando usar uma ferramenta que não tá regularizada. Tá tendo uma discussão em cima dela sobre o uso de dados de forma ilegal, que é isso que a gente está falando aqui. Estão usando dados de milhões de pessoas de forma ilegal para poder treinar essas inteligências artificiais que não são inteligências artificiais de verdade. Tinha que deixar isso bem claro aqui. E assim, o que você realmente está ganhando com isso? Eu acho que a gente só está perdendo só. Então, eu acho que pelo menos no nosso lado aqui da esquerda é a gente entender que não é pra usar e ponto. Não é pra usar. Tive já várias discussões internas sobre isso com outras pessoas e tal.
E não usem, sabe? Ah, mas eu queria tanto usar um negócio assim, por exemplo, e ficar tal evento histórico. E se você pesquisar na internet assim e usar uma foto do evento histórico? Ou uma ilustração. Ou então, se você for um criador que tem dinheiro, você comissionar uma arte para esse vídeo, que é um vídeo tão importante assim que você está querendo investir nele. O que mais tem, cara? O que mais tem é gente qualificada para fazer esse trabalho para você. O que mais tem é coisa na internet assim para você usar e que não vai ferir o direito de ninguém. É, é fair use também. Então, assim, o que, que você tá ganhando com isso? Exatamente. O que, que você tá ganhando? Não tá ganhando nada. Não tá ganhando nada em troca. Na verdade, você tá ganhando hate. Porque, assim, você vai atrair pô, não dá pra você controlar. Tipo, o que aconteceu lá, por exemplo, com o negócio do Álvaro, pô. Não dá pra você controlar uma turba de trabalhadores que tá se fudendo já faz tempo e ver um dos caras que você admira usando a parada e ainda, tipo, tirando onda, sabe? Com a sua cara pra você estar falando pra ele que, pô, zoado isso que você tá fazendo. Então, Pô, esse caso do Álvaro, inclusive, eu acho que uma das paradas que mais pega, assim, é que ele. Depois falaram isso, né? Tipo, pô, ele, na verdade, tinha treinado o Miyar com a pra, arte faz... dele, né? pra fazer com a arte E, dele. exato, e ele não usou isso, sabe? Ele podia ter usado isso, até porque a arte dele é extremamente reconhecível, sabe? Ele acha que é ruim, beleza, mas ele tem um estilo muito próprio. Então, por que que ele não usou aquilo, sabe? Por que que ele preferiu usar algo que necessariamente vai partir de outros artistas que não foram devidamente pagos para aquilo? Não tiveram, cara, não é nem só questão de não foram pagos, eles não tiveram nem o direito de consentir, entendeu? Não. Aquilo foi arrancado deles para ser usado para treinar um negócio que tem como objetivo declarado tirar eles do mercado. Então, Porra, por isso que é muito zoado, sabe? Tipo, gente, não use. Ah, mas eu queria fazer uma thumb em pixel art, não sei fazer pixel art. Não faça. aprende. Aprende. Você pode Cara, aprender a fazer a parada ou você paga alguém pra fazer pra você. Ah, mas não vai dar tempo de sair o vídeo com o negócio do jeito que eu. Então, não faz. Desculpa, tipo, ou paga alguém para fazer. paga alguém pra fazer. Você tem um prazo. Todo setor criativo, eu trabalho com isso. Todo setor criativo você tem um prazo pra fazer uma arte. Sabe? Você tem um prazo pra fazer uma parada. Então, só não usa, gente, por favor. Sério, sério mesmo, sabe? Não é difícil. Não é difícil. Vale muito mais você fazer uma thumb simples, mas que você que fez, sabe? Tipo, uma pessoa que tava por trás ali que fez, do que você fazer uma parada dessa, sabe? Tipo, eu acho que é desnecessário. E, e infelizmente, porra, ele tomou um hate absurdo na internet porque as pessoas estão cansadas, cara. Você não consegue controlar um grupo que tá cansado já de estar falando com a parede o tempo inteiro e ninguém tá querendo ouvir. As pessoas ficam nervosas. Tipo, tem um certo nível de tolerância que, assim, para pensar. De repente fala, você fez uma merda, Miguel. Você fez uma merda, daí vem uma pessoa ali que te admira, que te acompanha tal, e fala: pô, cara, você fez uma merda, tem como você apagar isso aí e se desculpar? Você pode fazer isso, isso e isso, tá? A gente te ajuda. E a pessoa dobrar a aposta e fala: não, eu vou fazer mais merda agora, vou esfregar a merda na minha cara. É isso que eu vou fazer agora. Daí você fala: não, cara, você está espalhando merda na sua cara, por que, que você está fazendo isso? Porque eu só consigo viver assim. E você tá querendo me cancelar porque eu passo merda na minha cara? Quem você pensa que é? Esse vídeo vai aparecer no Twitter do Gustavo Sketch daqui a pouco, né? É. Abraço, Gustavo Sketch. Admiro muito Cara, seu trabalho. eu não consigo entender muito bem por que que as pessoas escolhem ser o personagem do dia na internet, né? Mas as pessoas às vezes escolhem fazer isso. E assim, pô, podiam pelo menos escolher fazer isso por boas razões, né? Por razões que não são, pô, eu quero participar ativamente da destruição do emprego criativo, né? Trabalhar ativamente para impedir que pessoas usem a sua criatividade, seu talento e seu trabalho árduo para aprender a fazer aquela porra, né? Para, né, fazer as coisas. Tem um amigo meu que ele tem um canal até razoavelmente grande. Eu nem sabia disso, eu conheci ele de outra forma e eu descobri isso, né? E que é o Gustavo, né? O Gu Select.
Que, cara, ele tinha o sonho Gustavo de. Scatti. Não, é É o outro. seu amigo Gustavo Scatti. Que, pô, ele tinha como grande sonho da vida fazer um jogo. Ele acabou fazendo dois, né? E aí, cara, o que ele fez? Ele começou a estudar isso, ele começou a aprender isso. Ele pegou a Godot e aprendeu a usar, pegou a Unreal e aprendeu a usar, pegou pixel art e aprendeu a fazer. E aí, quando ele chegou num ponto que tinham coisas que ele não conseguia fazer, ele foi e contratou artistas para fazer, né? Música, por exemplo, a música do jogo ele contratou alguém para fazer, porque ele não conseguia fazer, né? O Moonleap. E, cara, é extremamente simples. Se você quer fazer alguma coisa, você tem duas opções. Você aprende a fazer ou você paga alguém que saiba fazer, né? Você não precisa, pô, não, eu vou fazer de uma forma que eu faça essa pessoa perder o mercado dela para que ela tenha que passar a fazer sanduíche no McDonald's, sei lá, ao invés de fazer a arte que ela faz. Porque eu me sinto mais completo por agora ter essa arte porque eu posso falar que é minha. Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? É uma Aí que questão de ego tá. muito bizarra, né? O pior de tudo, essa arte não é sua. Tipo, Não, ela mas ele diz que é. é um amálgama bizarro de diversos estilos criados assim. Assim, a pessoa se engana como ela quiser, né, cara? Não tem muito o que fazer assim. Se a pessoa, pô, É, colocou na cabeça dela que não, isso aqui é meu, pô, eu criei o prompt que isso aqui nasceu. eu escrevi o prompt, é meu, já era. É assim que funciona. Eu acho que é o. De novo, é o Big Mac, né? A pessoa quer aquilo agora. Eu quero agora. Quero que isso funcione agora, senão não quero, não funciona pra mim. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa demanda tempo e eu queria ser ceramista. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô aprendendo a ser ceramista. Eu não cheguei no ateliê da minha amiga lá e já saí de lá fazendo xícara, pote, caneca, bule e o caralho assim de forma perfeita. Não, a gente começa pelo básico, pelos fundamentos. E a partir daí a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, sabe? O problema é que essas pessoas, muitas vezes, elas não querem fazer isso pelo processo de aprendizado, o processo de autorreflexão, é, ou até para você aprender uma profissão nova e viver daquilo, né? Elas querem ter a parada que nem uma droga, ela quer ter imediato, o prazer imediato de ter, de falar que eu fiz, sabe? Sendo que É o. aquilo. É aquele hit de dopamina de caralho, eu dei o enter aqui e ele criou algo com base naquilo que eu falei. Pô, Cara, irmão, foda, tem, né? tem uma coisa que dá pra fazer muito louca, assim, que tu dá um prompt e também te dá uma arte, chama comissão. Você contrata um artista, você tem que dar um prompt pra ele também. E geralmente é mais complexo do que o prompt que você dá pra IA, hein? E o Você vai ter pior que é que. pensar. E o pior é que essas pessoas têm dinheiro, na maioria delas, do caso. As pessoas que são as mais vocais sobre essas paradas assim, elas têm dinheiro. Eu até entendo quem Exato. não tem dinheiro e quer brincar com essa parada e ver como é que é e tal. Mas, pô, daí tem a galera que tem o dinheiro e, pô, eu só simplesmente não quero pagar um artista. Exatamente. Só isso. Mas é aquele negócio, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro só porque ela sabe não gastar, né? Seja não pagando imposto, seja não pagando artista, né? Tem alguma forma ali ela achou de não gastar aquele dinheiro. Então é isso, o cara. Geralmente são essas pessoas que vão mais ainda, né? Até porque eu acho que aí também tem um pouco de brio quando é um cara que tem dinheiro, que ele pensa: como assim, cara? Eu tenho dinheiro, como é que isso aqui não tá acessível pra mim? Como é que eu não Exato. consigo fazer isso? Sacou? Eu acho que tem um pouco disso também. A síndrome de super-homem, assim. É demais. Mas, Mas o que que a gente pode tirar de tudo isso aqui na questão, então, um resumo da questão jurídica da coisa, né? É que, primeiro, precisa de uma legislação, de qualquer forma, para não deixar o mato sem cachorro que nem tá agora. A legislação atual que o astronauta está tentando empurrar, ela é altamente a favor das empresas, né? Hoje a gente tem a LGPD e a gente explicou, Miguel explicou como o que fazer, né? O procedimento que tem que ser feito para você processar uma empresa que está usando os seus dados sem o seu consentimento. Então dá para usar LGPD, direitos trabalhistas e tudo mais para isso.
E que as pessoas que estão mais vocais sobre esse assunto são todas umas arrombadas, né? Acho que não tem muito meio termo pra dizer, né? Mas o que mais a gente pode falar sobre isso, Miguel? Pra gente não estender muito mais. Cara, eu acho que assim, as maiores lições aprendidas são essas mesmo, né? Pô, como alguém que escreveu alguns contos na vida, né? Alguns muitos publicados, eu acho que eu acho que as pessoas às vezes falham em entender que a experiência da arte não é só quando você realmente experimenta a arte como espectador, como observador, né? Tem também a parte da criação, cara. Assim, e vale a pena você botar o tempo nisso, né? Não é o que você nasce sabendo, raramente vai ser. Não, tipo, não existe talento, né? Existe trabalho, bastante. Pessoas nascem, crescem a partir de patamares diferentes. Mas no fim das contas, ninguém vira um artista sem colocar muito trabalho nisso. E se você acha que é muito maneiro as artes que você vê, vale a pena você colocar o tempo para aprender a fazer, cara. Para ser a pessoa que faz aquilo ali que tu achou muito legal. Porque além de você poder ter a experiência de ser o observador, você vai ter a experiência de poder ser o criador daquilo. E isso é algo que a IA não vai te proporcionar, irmão. Eu te garanto isso, cara, que você vai lá, vai botar um promptzaço, se achar os cacete, e aí tu vai postar lá no Instagram, no Deus me livre, falando, pô, eu sei muito, fiz isso aqui. E aí tu não vai olhar e falar, pô, cara, que coisa, né? E aí tu vai ficar, porra, tu vai olhar para aquilo e vai falar, não, pô, fui eu que fiz. E tu vai ficar se enganando nisso eternamente. E aí tu vai achar que a arte não vale nada. Porque tu usou a IA porque tu acha que não vale nada. E é isso. Pois é. A gente nem chegou a tocar, até lembrei que a gente nem chegou a tocar no assunto dos dubladores que também estão sendo afetados por isso, que estão começando a usar IA a partir dos trabalhos que eles já executaram no passado, a treinar IA com a voz deles, para trabalhos oficiais, né? Para não ter que pagar eles para fazerem dublagens, por exemplo, de jogos, séries e filmes usando inteligência artificial. Teve uma série, Cara, acho que da Globoplay, que meteu uma dessa também, de usar inteligência artificial para dublar uns personagens. Ficou horrível. sim. A partir da voz dos próprios personagens que deram o ok lá, mas aí a pior parte né? Pô, a IA vai mudando o sotaque da pessoa de um pro outro, assim, né? De um corte pro outro. É bizarro, completamente bizarro. E assim, cara, usam muito esse exemplo pra falar: ah, não, os dubladores agora são os datilógrafos odiando o computador. Não, seu idiota. Porque o datilógrafo não precisou treinar o computador. O datilógrafo passou a usar o computador. O datilógrafo não sumiu, ele virou a secretária que você conhece. A pessoa que faz a redação, a pessoa que escreve documento. Eles continuam aí, só que agora eles usam a porra de um computador. Todo mundo podia usar uma máquina de escrever tal qual todo mundo pode usar um computador hoje. A diferença é que tem gente que sabe usar de verdade, tem gente que não. O MIA não é assim. O MIA depende do trabalho de outra pessoa para aprender a fazer aquilo necessariamente. E a gente não, de novo, não estão dando sequer o direito de consentir para essas pessoas. Porra. Simples. Simples assim. Não é tão difícil de entender, sabe? Eu sei que tem uma galera que tem a incapacidade do aprendizado. Foi ali. Tinha que vir aquele pastor e falar: receba inteligência. Na cabeça, segurar a cabeça dela. Mas é isso, sabe? Acho que você resumiu muito bem essa questão. Porque se você gosta tanto daquelas dublagens antigas, cheias de personalidade e tudo mais, não vai existir mais. Né? Então, porque se tudo for substituído por uma inteligência artificial, vai ficar isso aqui. Eu queria muito ter encontrado um outro vídeo que não fosse o do. O do Cellbit aqui reagindo à dublagem do Naruto dublado Novamente, por inteligência inclusive, artificial. é um react que foi a nossa última conversa, podem ir lá ver depois. Exato. React é roubo? Tá aqui no último programa que a gente gravou. React do React é roubo? Aqui. O jogo do Naruto tá com dublagem por IA. Não vai fugir, tá? Fica aqui. Não vai fugir, tá? Olha isso. Você tá conseguindo ouvir daí? Infelizmente. Incrível. Não vai fugir, tá? Naruto!
exatamente isso, cara. Não tem Cara, é como, bizarro. bicho. Não tem Pô, o como. pior é que eu acho que tu jogar um dublador iniciante, tá? Não precisa nem ser os bons, não. Um iniciante. Se tu jogar um dublador iniciante numa sala de dublagem sem direção, ele não faz isso. Não, não faz. Ele não Naruto, faz isso. ô! Porra, pelo amor de Deus. E foi. Eu não sei se eles mudaram depois, mas eu lembro quando isso aconteceu. Tipo, porra. E de novo, todos os dubladores brasileiros de Naruto falaram isso aqui, nem estavam sabendo dessa porra. Não falaram com eles. Ninguém tava sabendo disso. Simplesmente a Bandai Namco lá falou: ah, foda-se, tá bom aqui pros brasileiros. Tá E as ótimo. empresas fazem isso por um motivo muito simples. Como não existe legislação, e não só aqui, tá? No mundo em geral, tem muita pouca regulação em relação a isso. A Europa, que foi o exemplo que eu dei, o exemplo que é usado largamente na legislação, não entrou em vigor ainda e vai entrar em vigor daqui 2 anos só. Então a gente não sabe exatamente se a legislação vai funcionar. Exatamente por Uhum. não existir essa regulação que as empresas fazem e deixa se resolver no tribunal que eles não querem nem saber. Porque isso aí já vai ser vendido, entendeu? Já vai entrar dinheiro. O que eles vão perder lá na frente não é nem perto do que eles perderiam, entendeu? É realmente, vale muito a pena para a empresa fazer e depois resolver, entendeu? Especialmente porque isso aí causa movimentos em relação à regulação, entendeu? A regulação vai acontecer só porque essas coisas acontecem e os conflitos começam a aparecer, como a gente falou antes. E exatamente, os dubladores entram em conflito, os artistas em geral entram em conflito, e aí entidades da sociedade civil entram em conflito também para falar, galera, a gente tem que regular isso aqui de alguma forma. Porque a empresa quer ganhar dinheiro, independente de como. Não precisa ser de uma forma ética, precisa entrar dinheiro no caixa. Só isso. Exatamente. Não tem muito o que dizer. Eu acho que é isso, camarada. Muito obrigado novamente aqui por mais um programa com Miguel Mendes Responde. Coisas jurídicas. Mais uma coisa jurídica respondida na questão de direitos autorais, né? Dessa vez não fomos ambíguos. A gente pode falar com todas as palavras que IA, ainda mais imagens geradas por IA, vídeos e tudo mais, é roubo. É roubo de arte. É roubo de arte e de trabalho de outras pessoas sem o seu consentimento, porque afinal é um roubo, né? Nenhum roubo é com consentimento, mas assim, diferente do React, que é uma zona cinzenta, a gente não sabe muito bem, né? E a questão da Netflix do plágio, que também não ficou muito. Será que foi? Mas a gente conseguiu explicar algumas coisas interessantes, né? Espero que vocês tenham gostado, quem acompanhou. Vocês podem acompanhar. Depois vai ficar salvo aqui no YouTube, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta pro camarada, ainda dá tempo, tá? Vou dar uns minutinhos quando a gente estiver encerrando aqui, caso tenha ficado alguma dúvida. Mas eu acho que a gente, juridicamente falando, eu acho que a gente falou de tudo que tinha que falar, né? Não, eu acho que a gente passou por, assim, qualquer dúvida que as pessoas possam ter, eu acho que a gente passou, assim, por todo o caminho. Muito porque muitas dessas coisas ainda vão ser respondidas justamente quando a legislação começar a rolar Sim. de verdade, tiver processo, porque, com certeza, nenhuma legislação nasce pronta. Ela Não, não. chega, ocorrem conflitos, porque ocorreram conflitos, aí surgiu a legislação. Aí ocorrem conflitos com a legislação e aí começa a decidir em tribunais superiores, né? É sempre assim, esse é o ciclo de vida da legislação. Pô, é incrível, né, cara? Ah, eu quero dar um spoiler aqui, inclusive, pro que vai ser a nossa próxima live aqui, do Dr. Miguel. Que a gente vai marcar uma live aqui, já tô com a convidada confirmada, né? Não sei se você conhece a Marina que fala de cinema lá no Twitter. E a gente vai falar sobre a morte do cinema como a gente conhece hoje. Então, eu tô marcando com ela pra gente falar. Então, a gente vai falar sobre. Tá caro demais ir pro cinema. O mercado hoje, da forma que ele tá, é insustentável. A culpa é da Disney de novo, sabe? Então a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Então vocês também estão convidados aí a participar da live, a acompanhar a gente aqui. Todo mundo que veio aqui hoje, vocês podem voltar também. Eu acho que IA entra nisso também, porque, de novo, essas empresas têm um interesse em substituir todo mundo nos processos criativos por inteligência artificial, porque é mais barato pra eles. E foda-se o que vai sair disso aí. O importante é que traga dinheiro pra eles. E é isso que importa, né? Quer deixar algum recado final? Além das suas redes sociais novamente, Dr. Miguel Mendes.
Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, né? Enquanto as pessoas fizerem merda, eu vou, vou ser convidado aqui, é o que tudo indica, né? Eu gostaria que Exatamente. fizesse um pouco menos, mas vamos trabalhando. Eu sou muito mais ativo no Twitter, né? @Miguel Livros, mas eu tenho meu Instagram também, @MiguelArtMendes, MGART Mendes, que eu sou menos ativo, mas geralmente os posts que eu faço lá ultimamente são junto à Associação Brasileira de Advogados, onde eu sou da Comissão de Direito Digital. E aí sim, boa parte dos meus comentários lá são em relação à IA, inclusive o meu último texto era em relação à inteligência artificial e direitos autorais, né, discutindo bem essa questão. É principalmente isso. Lembre-se sempre de brigar pelos seus direitos, né? Não precisa necessariamente ser um advogado, vocês podem ir na Defensoria Pública, tá? Eu estagiei na Defensoria Pública, o serviço geralmente é bom, apesar de ser bastante gente precisando. Não, é importante pensar que o direito não socorre os que dormem. Então, cara, se você acha que você teve algum direito seu lesado, vai atrás. Se você acha que estão tentando lesar seus direitos no Congresso, como está acontecendo agora, vai atrás. Se organize, procure pessoas afins e corre atrás disso. Better Call Miguel. Qualquer coisa já sabe o que fazer, né? E se juntem, cara, se não tem um sindicato da sua categoria, eu sempre trabalho com sindicato, né? Então eu sempre gosto de falar de sindicatos. Se não tem um sindicato na sua categoria, junta a galera e cria. Não vão fazer um sindicato? Cria uma unidade ali pra cobrar a parada, que nem a galera, que nem os artistas fizeram, que criaram lá, estão se organizando pra poder cobrar os políticos, que é a única forma, infelizmente, que temos pra resolver esse tipo de questão, né? Então, assim, é só se organizando politicamente que a gente consegue reivindicar nossos direitos, né? Senão, enquanto a gente não se organizar para decidir o que a gente quer para nós, outras pessoas vão decidir isso pra gente. E nunca é o ideal, né? Então é isso. Doutor Miguel, novamente, muito obrigado. Sempre muito bem-vindo aqui pro canal. Prometo te trazer alguma outra vez pra gente falar de outra coisa, que não seja isso. Eu sempre falei isso pros meus convidados, mas eu nunca faço isso. Eu tenho que começar Cumprir promessas. a cumprir as minhas promessas, mas você é uma das minhas figurinhas carimbadas aqui que vem conversar comigo. Espero que você goste de vir conversar comigo aqui no programa. E. Bom, voltou 3 vezes, né? Então acho que Essa altura do campeonato, né, cara, não tem como fugir, né? não tem. Eu falo, nossa, o Miguel falou que não vai fazer o programa comigo hoje. Que chato. Mas é isso. Obrigado, camarada. Beijos, boa noite e bom final de semana que tá logo aí pra você, né? Tá logo aí, finalmente. Valeu, pessoal. Boa Valeu, noite pra falou. vocês. E é isso, chat. Muito obrigado novamente por acompanhar a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de apoiar o canal. Nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, que é a nossa campanha. Já até esqueci já, mas ela fica aqui no nossa descrição do vídeo, da nossa live. Você pode doar para o canal mensalmente qualquer valor que já ajuda a gente aqui a manter as luzes acesas. Você também pode mandar um pix de qualquer valor pra gente poder usar drogas, né? Essas coisas. É por isso que eu uso dinheiro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. O nosso próxima live com o convidado aqui vai ser para falar sobre cinema e sobre a morte do cinema. Espero todos vocês aqui novamente, tá certo? E fora disso, a gente sempre tá aqui jogando alguma coisa. Faz tempo que a gente não vê nada no canal, né? A gente não faz um react, que react é roubo. Mas faz tempo que a gente não faz um react, mas talvez a gente faça um react em breve. Mas é isso, chat. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tenha um ótimo final de semana, um ótimo restinho de semana. E a gente se vê por aí. Beijos.